いやフィフス俺のやりたかったこと全部できるこれが俺の最高地点だ。 E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o meu primeiro desenho 3D, falar sobre a chegada do Deus do Sol Nika e também sobre o fim da espera que se iniciou em 1999. Então já deixa o seu like, se inscreve, comenta e me segue nas redes sociais. Bora pro vídeo. Antes de dizer quais as canetas que eu utilizei na line, antes de dizer quais os lápis de cores que eu utilizei no meu desenho, eu queria deixar bem claro que o meu vídeo é puramente inspirado no vídeo do canal do Dias Artes. Como é meu primeiro desenho 3D, eu não teria que me preocupar com nada que engloba um desenho. Por exemplo, sombra, luz, proporção, cenário, nada disso. Eu queria me focar puramente no efeito 3D do personagem. Então eu já utilizei meio que um modelo pronto, eu só fui vendo como ele fazia e fui tentando fazer do meu jeito. Mas, deixando bem claro, é puramente inspirado no canal dele. Bom, já faz algum tempo que esse vídeo tá pronto e agora eu só tô fazendo a dublagem dele no dia 1º de agosto. Então eu não me lembro bem, mas eu acho que a line eu só utilizei a caneta 03. E já comecei fazendo a pintura com azul bebê, fazendo todo o contorno do cabelo do personagem, também já fazendo pontos de luz e sombra, e no final, para dar um aspecto de luz, eu passei branco por todo esse azul. Bom, com azul escuro 707 eu dei início à pintura do laço do personagem, fazendo toda a sombra. Depois que todas as sombras já estavam feitas, eu mesclei tudo com o roxo 705. Eu também já aproveitei para fazer uma segunda tonalidade de sombra. E é claro, para fazer uma terceira camada, eu também utilizei o Lilás 729. E depois eu só finalizei tudo com um tom de luz que foi com o Lilás 735. Agora, com o marrom, eu dei início à pintura da pele do personagem, mais especificamente da cicatriz dele. Depois que eu passei o marrom em todos os pontos que eu queria, eu mesclei com o bordô e o rosa chiclete, fazendo a sombra da cicatriz. Agora, na segunda tonalidade de pele da cicatriz dele, eu comecei com o bordô de leve, que depois eu só mesclei com o laranjado claro, e pra mim já ficou bom, não precisa de mais coisa do que isso. Agora sim, dando início à pintura literalmente da pele do personagem, eu comecei com canela. E sempre ali eu vou demarcando onde eu vou pintar antes de colorir para não sair nada errado. Com o marrom eu vou ressaltando alguns pontos que para mim tem que ficar mais escuros para dar o efeito de sombra e luz no personagem. Nos meus vídeos mais recentes eu tenho mostrado alguns takes mais de perto da pintura ou da line do personagem para vocês, que é para ver se vocês entendem que não é só colocar cor no papel que vai dar tudo certo. Às vezes você tem que fazer um tom base, vir com um segundo, ou um terceiro ou até um quarto tom por cima. Às vezes você tem que prestar atenção na pressão que você coloca no lápis para fazer a pintura, degradê, esse tipo de coisa. E além de tudo também deixa o vídeo mais dinâmico para quem está assistindo. Beleza, agora que eu já passei o tom de marrom e o tom de canela em todos os lugares que eu queria, eu vim mesclando todas essas cores com um tom de pele 801, que também foi o mesmo tom que eu utilizei para fazer a parte mais clara da pele dele, e sempre lembrando de ressaltar alguns pontos em branco, para dar o efeito de luz. Bom, agora eu vim com o Lilás 729 fazendo essa espécie de arco de nuvens que fica ao redor do personagem. E eu utilizei o mesmo tom tanto para fazer o contorno quanto para fazer luz e sombra, e eu também mesclei com branco. E foi com a cor sépia que eu dei início a essa sandalinha havaiana dele que aguenta de tudo desde o início da obra, que é One Piece.
Enfim, cortando um pouco o assunto, a gente vai pro que todo otaku tá esperando pro fim dessa semana. Mas antes, eu me sinto na obrigação de dizer que todo mundo que achou One Piece Red teve um deleite do que seria o Luffy Nika antes de qualquer outro. Mas no anime a gente também teve o Luffy Nika escondido em alguns pontos dos episódios antes do grande dia, como por exemplo nessas cenas. してみろ小僧。俺の負けだ。 E olha aí a face do safado escondido em um único frame que passou despercebido por muitos. Mas como se não bastasse, a gente ainda teve o nosso queridíssimo Gear Second, o mais brabo dos brabos, o Gear Third, o nosso Tank Top Master, o Gear 4, e é claro, o tão aguardado Luffy Nika. Eu não sei vocês, mas essa silhueta dele tá me parecendo um pouco os efeitos que eles utilizam pra mostrar os poderes do Brook. Mas é só um comentário, vamos voltar pro vídeo. E aproveitando que a gente falou do brabo, vamos voltar pro desenho. Eu comecei passando marrom por cima de todo esse sépia, que é pra deixar essa sandalinha dele bem detalhada, afinal de contas ela tá aguentando 1075 episódios. Bom, e como deu pra ver aí, em algumas partes eu mesclei ele já com bordô, em algumas partes eu fiz meio que um degradê pra mesclar ele com outras cores depois, e em algumas partes eu passei só o marrom mesmo pra dar um contraste a mais na sandália. E agora nessa parte mais clara da sandália dele, primeiro eu passei o bordô e depois eu finalizei com o marrom claro 722. Agora, para fazer essa espécie de bordado da bermuda dele, eu comecei com o sépia fazendo essas espécies de arcos. Repeti a mesma coisa com cinza escuro, mesclei tudo com prata e também fiz a mesma coisa com prata. E adivinha com qual cor eu comecei a fazer o resto das roupas dele? E se você for Fake e Neri! esqueceu de se inscrever, curtir e comentar no começo do vídeo, faz isso agora, porque daqui pra frente vai ser só pra trás. E agora, depois de passar uma camada bem de leve do azul escuro 707, eu vim passando o azul acinzentado 734, mesclando as cores. Agora, como se fosse a segunda tonalidade das roupas, eu comecei com a sombra pelo azul escuro 735, também mesclado com o azul acinzentado. E para finalizar as camadas de roupa, eu utilizei o mesmo tom mais claro de azul para fazer a última tonalidade.
Agora, para fazer ali aquela sombra que o corpo dele projeta no chão e dar um efeito 3D, eu fiz simplesmente com grafite e depois eu só borrei com o dedo mesmo. Agora fica aí com o resultado da minha arte 3D finalizada do Luffy Nika. Muito obrigado por assistir até aqui, lembra de me dar aquela força e tamo junto sempre. Até o próximo vídeo e um bom domingo de One Piece pra vocês.間違いなくそこにいるぞ